Antes de começarmos a falar sobre a discriminação que todos os usuários de maconha sofrem, decidimos mostrar para todos o que realmente é maconha. Entrando um pouco mais fundo nesse assunto, a ausência de conhecimento que a sociedade brasileira tem sobre a cannabis faz com que as pessoas acreditem que o famoso prensado que vemos em noticiários na TV e em outros meios seja uma verdadeira maconha. Assim, exibiremos a seguir imagens de que mostram o que realmente é a cannabis. Essa planta tem a capacidade de trazer benefícios para a nossa saúde, sendo tão importante que consegue combater doenças graves como o câncer, desacelerando o crescimento de tumores cancerígenos, diminuindo a quantidade de crises epiléticas, além de amenizar o mal de Alzheimer, e entre outros milhares de benefícios que não cabem nesse único trabalho. Essa grande falta de conhecimento que a população brasileira tem sobre a maconha faz com que as pessoas digam coisas que acreditam ser verdade, discriminando, excluindo e ofendendo não só quem utiliza por uso recreativo, mas também aqueles que utilizam dessa planta para o uso medicinal. A seguir, vamos desconstruir algumas das falsas afirmações que ouvimos durante toda a nossa adolescência e ainda continuamos escutando. A primeira pergunta é por que você é contra a legalização da maconha? Olha, eu sou contra hoje porque sem a legalidade já está existindo os problemas que tem, imagina se legalizar. Muito problema que está acontecendo hoje em dia por causa da droga, ilegal. E com a legalidade vai acontecer mais, acredito. E você acha que a maconha mata? Sim, não só mata, como destrói muitas pessoas. Não só quem usa, como quem trafica, né? Sim. Não mata só no fato de usar, mas no fato de todas as instâncias. E a legalização vai aumentar o número de usuários, você acha? Com certeza, não tenho dúvida que aumenta. Ilegal já tem muito, imagina legalizando. Aí vai, eu acredito que vai triplicar se possível. Você acha que a maconha instiga a violência? Sim, com certeza. Tenho certeza que instiga, sim. Quem usa maconha, você acha que não tem caráter? Eu acredito que não. Caráter, eu acho que quando você se esconde atrás de um problema da droga, para mim é uma pessoa sem caráter, certo, na minha opinião. E a maconha, você acha que é pior que o álcool e o cigarro hoje? Por igual. Acredito que os três estão por igual. A maconha, tanto o álcool quanto o cigarro. Certo. Não, é isso. Muito obrigado. Imagina. A gente tem permissão para... Agora eu quero apresentar para vocês o Siddhartha Ribeiro. Siddhartha Ribeiro é professor titular de Neurociências e diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela UNB, mestre em Biofísica pela UFRJ, doutor em Comportamento Animal pela Universidade Rockefeller, com pós-doutorado em Neurofisiologia pela Universidade Duke. Atualmente ele é coordenador do Comitê Brasileiro do Pew Latin American Fellows Program in the Biomedical Sciences e membro do Comitê Científico do Latin American School of Education, Cognitive and Neurosciences. Para falar de maconha, a gente tem que pensar historicamente. De onde a maconha vem? Ela vem do que está ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste do Himalaia. Então, da Sibéria à Índia, do Afeganistão à China, usa-se maconha há pelo menos 5.000 anos. Né? Então, seja a planta muito irrigada para produzir muita fibra, para poder fazer corda, para poder fazer papel, para poder fazer roupa, o cânhamo, seja a maconha, a planta menos irrigada, que produz muito lipídio, e que esse lipídio é psicoativo. As flores são consumidas para alcançar efeitos variados. Né? Isso é muito antigo na civilização. A deusa Sechat, deusa do conhecimento, da escrita, no Egito, ela escrevia num papel feito de cânhamo e, para quem não viu ainda, o que ela tinha na cabeça dela, não há nenhuma dúvida, é a folha da maconha. E até hoje ela tem uso ritual em diferentes países, por exemplo, na Índia, embora a Índia seja um país em que a maconha, o consumo da maconha, como no Ocidente, em geral não é permitido, mas a pessoa pode tomar um chá de maconha chamado bang, muito forte, dizem, e isso é legal. Eu sempre convido as pessoas a pensar a maconha está para as plantas como o cachorro está para os animais. Uma invenção humana
para servir a necessidades humanas. A maconha não estava lá na natureza, cheia de propriedades medicinais, e, de repente, o ser humano descobriu. Não, é uma planta que foi cultivada, selecionada, por milhares de anos, por gerações e gerações de pessoas, o que levou a uma variedade muito grande de maconhas. Então, tem um cachorro que serve para proteger sua casa, tem um que serve para você usar de travesseiro, tem um que serve para levar uma bebida alcoólica para o cara que a avalanche derrubou. A maconha também, tem uma maconha contra a dor, tem uma maconha para dormir, tem outra para acordar, tem uma para estudar, tem uma para entrar em transe místico. E isso, o Ocidente continua fingindo que isso não existe, mas isso existe há milhares de anos. A maconha não é um acidente, ela foi uma construção humana. Então, existem muitas substâncias endocannabinoides. Né? Quando as pessoas querem proibir os canabinoides, elas se esquecem de que todos nós aqui temos enorme quantidade de canabinoides no nosso cérebro agora. E se você perder o seu receptor CB1, a sua vida vai se tornar muito ruim. Por exemplo, você vai perder a capacidade de esquecer qualquer coisa. Esquecer é fundamental. Né? Se um animal come todos os dias num determinado local e ele perde o receptor CB1 e naquele local não há mais comida, ele perde a capacidade de procurar comida em outro lugar. Vai morrer de fome ali. Então, a capacidade de esquecer é fundamental para a flexibilidade comportamental. E o sistema canabinoide está no centro disso. Aqui é uma lista das funções biológicas em que o sistema canabinoide está envolvido. Resposta imune, apetite, sono, ansiedade, emoção, dor, locomoção, funções cardiovascular e respiratória, pressão intraocular, inflamação, reprodução, sexo, remodelagem de circuitos neurais, formação de novas memórias, extinção de memórias traumáticas, neuroproteção, neurogênese, percepção, coordenação motora, fluxo de pensamentos, criatividade, motivação, etc. Quando ele falou maconha causa câncer, não é verdade. Maconha, vamos modular isso. Maconha, o uso fumado da maconha pode estar relacionado a câncer. E isso é uma controvérsia atualmente, como ele mesmo disse. Mas a maconha em si, os canabinoides em si, são antitumorais. São anticancerígenos. É esse trabalho do professor Dartil Xavier, da Unifesp, que foi interrompido, porque no Brasil não é possível fazer pesquisa, mostrando que a maconha pode ser porta de saída para o crack. A pessoa perguntou aqui se maconha é porta de entrada. Está bem demonstrado, creio, que a primeira droga que as pessoas utilizam ou é o tabaco ou é o álcool. Então, essas seriam as portas de entrada, dentro de um raciocínio simplista, né? Porque antes delas vem o açúcar, vem o café. Quantas pessoas aqui ficam o dia inteiro com dor de cabeça se não tomar café de manhã? Somos dependentes. Né? Então, a gente tem que ter uma visão não moralista. O ser humano utiliza drogas e precisa das drogas. A questão é, por que a droga de uns é boa e a droga de outros é ruim? Inclusive, antecipando isso que agora o filme do Tarso de Araújo está demonstrando, que é o uso medicinal para epilepsias congênitas graves. Qualquer pessoa que tem um filho que tem uma epilepsia dessa não vai medir esforços para obter o remédio que o seu filho precisa. E cannabis é tão eficaz nisso que as pessoas estão se mudando para o Colorado para levar seus filhos para serem tratados. E quando você aplica o canabinoide, os neurônios não passam a funcionar mais ou menos. O que acontece não é um aumento ou uma diminuição da taxa de disparo neuronal. É uma coisa mais sutil. É um desalinhamento do disparo de vários neurônios. Se todos nós falarmos ao mesmo tempo, nós estaremos sincronizados. Se cada um de nós falar em momentos diferentes, nós estaremos desincronizados. O que o canabinoide faz é desincronizar a resposta neuronal. E, com isso, ele permite que associações que antes eram improváveis se tornem prováveis. Em outras palavras, aumenta a criatividade, reestrutura memórias. Então, a maconha faz bem. Eu queria responder dessa maneira. A maconha faz bem.